Alguma coisa não deu certo. E agora, vocês estão vendo? Estou vendo a sua apresentação, Arice, mas não está no modo de tela cheia. E agora? Agora está ok. Pronto, então vamos começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Larice, eu sou médica neurologista, certo? Para quem não me conhece, eu tô com um probleminha na câmera do meu notebook, certo? Então eu vou ficar meio fantasma. Eu fui chamada para dar, né, essa aula sobre crise epiléptica, né? Então eu resolvi focar na abordagem da urgência, certo? Adaptando para o público-alvo, né, que são médicos clínicos, né, que atuam na urgência. Então, eu vou fazer uma aula bem enxuta, tá certo? Dar uma introduçãozinha breve, a gente vai falar sobre a abordagem da primeira crise epiléptica, sobre descompensação de epilepsia previamente diagnosticada, alguns diagnósticos diferenciais e falar sobre o manejo inicial do status epiléptico. Então, a gente tem que a crise epiléptica é um evento súbito e paroxístico, frequentemente imprevisível, certo? Muito comum na população, 10% da população mundial terá pelo menos um evento epiléptico ao longo da vida, e em torno de 1% terá crises de repetição. A gente tem que existem semiologias diversas, né? Então, assim, não dá para falar aqui nessa apresentação rápida, né, sobre todos os tipos de crise epiléptica. Teoricamente, qualquer sintomatologia poderia se encaixar, mas as que geralmente levam mais as pessoas a procurar o pronto-atendimento são aquelas em que a gente observa manifestações motoras, né, ou algumas alterações comportamentais estereotipadas, tá? As crises epilépticas também podem levar à urgência devido à ocorrência do seu pós-ictal, principalmente quando ele é prolongado. Então, a gente tem que as principais crises epilépticas, né, são compostas por crises focais, em que a gente observa ou abalos musculares rítmicos, né, cadenciados, e de grupos musculares, assim, vamos dizer assim, mais grosseiros, né, movimentos estereotipados, ou em um hemicorpo, ou na hemiface, ou comprometendo apenas um membro, né? Ou então as crises com generalização, sejam elas generalização primária, né? Que é característico das crises generalizadas, ou a generalização secundária, que geralmente existe uma progressão, né, de uma crise focal para uma generalização secundária, né? A famosa crise convulsiva, que é aquela que não precisa nem ser médico para saber o que está acontecendo, né? Existe também a questão da paralisia de Todd, que é um fenômeno, ao contrário, né, não é um tipo de crise propriamente dita, né? Ela é mais um pós-ictal. Então, a gente tem que as crises epilépticas, elas são fenômenos positivos. Então, que a gente tem movimentos anormais. E esses movimentos anormais, por vezes, são seguidos por uma paralisia, né? Uma paresia daqueles membros afetados, né? Então, também é um diagnóstico diferencial, inclusive um diagnóstico diferencial importante de AVC. E a gente tem também as crises descognitivas, né? A antiga crise parcial complexa, que é aquela em que ocorre geralmente um comprometimento da consciência com preservação do tônus muscular, né, axial, então a pessoa geralmente não cai ao solo, ela começa a apresentar comportamentos de olhar perdido, automatismos orais, mastigatórios, ou então automatismos manuais, como ficar manipulando uma roupa, esfregando os dedos, né, na roupa, e aí podem ser automatismos mastigatórios, piscamentos, né, são crises que antigamente o pessoal, antigamente não, são crises que às vezes o pessoal se refere como crises de ausência, né, mas não existe crise de ausência no adulto, né, a ausência é infantil. Então, aí falei já um pouco sobre as crises focais, né? As crises com generalização são aquelas de maior morbidade, aquelas que preocupam mais a gente, né? Então, elas podem levar a lesões secundárias, né? Como traumas, como broncoaspiração,
e até mesmo a SUDEP, que é a Sudden Death Related to Epilepsy. Então, é uma morte súbita relacionada à epilepsia, né? E são as que têm maior risco de lesão neuronal em caso de evolução para status, né? Um status generalizado é mais danoso para o cérebro do paciente do que um status focal, que também existe. As crises descognitivas, eu já discorri um pouquinho sobre elas, né? São comumente confundidas com ausências, né? Então, a pessoa fica com o olhar perdido, não interage, né, com o meio, fica mastigando, mexendo em alguma coisa, né? A paralisia de Todd, né, que é um diagnóstico diferencial importante com AVC. Bom, a maioria das crises epilépticas vai ter uma duração de menos de 5 minutos, né? De duração de crise, de abalos musculares, né? Essa pessoa pode ter um pós-ictal, que aí vai variar entre 20 e 30 minutos até umas 2 horas, tá? Mas geralmente a parte dos pacientes que dá a entrada já vem no pós-ictal, ou já vem depois de recuperar plenamente a consciência, né? Dificilmente a gente, a não ser que a crise comece durante a permanência do paciente na urgência, né? Então, geralmente, ela já vai ter cessado, tá? Então, a abordagem inicial, né, não difere muito de outras urgências clínicas, né? Então, tem que seguir o ABCD. Então, a gente faz uma proteção da via aérea, né? Comumente, a gente orienta os familiares desses pacientes a virar o paciente de lado, né? Porque em caso de ocorrência de cialorreia, ele diminuir a probabilidade que ele broncoaspire, deixar esse paciente monitorizado, proteger a cabeça, fornecer oxigênio por máscara ou catéter, né, conforme a necessidade e disponibilidade, e utilizar benzodiazepínicos no momento da crise, somente se a crise, né, somente se os abalos musculares ainda estiverem presentes, né. Quando a gente administra um benzodiazepínico já depois do término da crise propriamente dita, né, a gente tem um risco de prolongamento da perda de consciência, né, deixar esse paciente mais chumbado, vamos dizer assim, entre aspas. Então, tem duas situações, né, se a gente tem um acesso venoso disponível nesses 5 minutos, né, que menos de 5 minutos que geralmente surge a crise. Se houver tempo de administrar, se o diazepam chegar a tempo, administra o diazepam, tá? Então, 10 miligramas EV, se você tiver um acesso venoso disponível, que é preferencialmente, né, a via de administração preferencial, você pode repetir após 2 minutos, se os abalos musculares continuarem. Caso esse paciente esteja sem acesso venoso, a gente pode fazer midazolam IM, tá certo? Só devemos evitar a administração de diazepam IM, porque a absorção é muito errática, tá certo? Então, tem essas duas opções, né, que são comumente encontradas em pronto-socorros, em hospitais. Vamos falar sobre a abordagem da primeira crise epiléptica. Então, primeiro de tudo, a gente, né, estabiliza o paciente, toma aquelas condutas, né, que a gente falou agora há pouco, e aí a gente precisa investigar a causa, né? Então, a gente tem que sempre excluir uma pessoa que nunca teve crise epiléptica e aparece na urgência com essa queixa, investigar causas sintomáticas, né? Tanto causas estruturais quanto metabólicas e substâncias exógenas, né? Então, primeiro de tudo, excluir doenças vasculares, né? O sangramento intracraniano, seja por conta de um AVC hemorrágico, um HSA, seja por ocorrência de um AVC isquêmico, uma trombose venosa cerebral, tá certo? Principalmente aquelas que provocam infarto venoso, né? As neuroinfecções em geral, né? As meningites virais, bacterianas, neurotuberculose, enfim, diversas neuroinfecções, né? Que podem causar isso, abscessos. As neoplasias, os TCEs, né, que são uma causa importante de crise epiléptica. Verificar se esse paciente tem um histórico de lesões cerebrais prévias, né, um paciente que seja previamente instrumentalizado, né, da parte do sistema nervoso central, o paciente que já tenha sido operado previamente, seja para ressecção de algum tumor, seja um paciente que já tenha apresentado algum AVC, né, o paciente que já tem história de lesão cerebral prévia, só que sem crise epiléptica, né? Às vezes a crise aparece só um tempo depois da lesão cerebral.
Pacientes que tenham, aqui entra a parte realmente da clínica médica, né, distúrbios eletrolíticos e metabólicos graves, né, hipo ou hiperglicemia, distúrbios eletrolíticos graves, uremia, encefalopatia hepática, né, são causas importantes de crises provocadas, como a gente chama, né, são todos essas causas sintomáticas. Casos de intoxicação medicamentosa, certo, abstinência de álcool, utilização de outras substâncias de uso recreativo, né? Por exemplo, cocaína, substâncias sintéticas, né? E encefalites autoimunes, né? Também são uma causa importante de a gente investigar. O que a gente faz com esse paciente depois que a gente já colheu história, depois que a gente já estabilizou ele, né? Já cessou a crise. Então, vou abordar principalmente a propedêutica na urgência, né? Então, primeiro de tudo, né? Intuitivo, a gente vai pedir uma TC de crânio, né? Com ou sem contraste, a depender da história do paciente, né? Se esse paciente for uma mulher jovem, uso de anticoncepcional oral, né? Com história de cefaleia, né? Precedendo a crise, uma história mais subaguda, né? Ao longo de semanas, dias ou semanas, né? Então, a gente vai preferir uma TC com contraste, porque aí a gente já vai dar uma adiantada da vida dela, né? A gente, de repente, já pode diagnosticar essa TVC com uma TC com contraste, mas geralmente a gente realmente vai realizar o exame simples, né? Sem contraste. O líquor pode ser lançado mão disso, né? Principalmente quando a suspeita é de encefalite, seja de origem infecciosa ou a origem autoimune, né? A gente até mesmo pode utilizar para tentar diagnosticar algum HSA que não tenha uma suspeita de HSA que não tenha aparecido nada na TC, né? E aí é muito importante a gente fazer esse rastreio metabólico, né? A gente solicitar um hemograma, uma bioquímica. E aqui eu coloquei os valores atualizados, né? Que, se não me engano, foi a Liga Internacional de Combate à Epilepsia, né? São valores, assim, um pouquinho esdrúxulos, né? 214 de ureia, né? Mas, assim, é essa faixa, tá certo? Então, uma glicose sérica, né? Muito alta ou muito baixa, né? Sódio realmente baixo, cálcio baixo, magnésio baixo, uma ureia acima de 200, uma creatinina sérica, né? Acima de 10, né? Então, são coisas bem extremas, né? Para a gente atribuir a crise epiléptica a esse distúrbio metabólico, mas é importante de a gente rastrear. Uma crise, só a título de conhecimento, uma primeira crise epiléptica não será necessariamente definidora de epilepsia, né? A gente tem que 40% das pessoas, menos da metade, né, das pessoas vão recorrer de uma primeira crise na ausência desses indicadores de prognóstico, né? Então, uma pessoa que tem uma primeira crise com uma neuroimagem normal, sem alterações no eletroencefalograma, a gente basicamente vai, crise única, né, depois de uma observaçãozinha, essa pessoa, provavelmente, a gente da neurologia vai liberar com orientações, sem droga antiepilética, né. O diagnóstico de epilepsia mesmo implica que as crises não sejam provocadas, né, então é uma crise espontânea, o paciente não está em sepse, o paciente não está nem distúrbio metabólico, o paciente não teve trauma, não foi questão de abstinência, né, então, essas crises precisam ser de repetição, tá? Quando a gente já presencia uma lesão estrutural, né, a gente já, né, provavelmente a gente da neurologia já vai iniciar um fármaco anticrise, né, que era conhecido antigamente como droga antiepilética, né, a famosa DAI. O pessoal da Liga Internacional de Combate à Epilepsia toda hora fica mudando essas terminologias, então, por isso que eu estou colocando essas equivalências aí. A decisão da via de administração e a necessidade de dose de ataque, né, de dantalizar e tudo mais, vão depender, né, do risco de evolução, né, para status epiléptico, né, e da disponibilidade local de drogas antiepilépticas. Então, só para ilustrar, né, depois de uma crise não provocada única, né, não provocada, entenda-se, né, que não tem nada daquele rastreio, daquela propedêutica armada da gente, não foi negativa, né,
A segunda chance é de mais ou menos 40%. Depois de 2 crises, com um intervalo maior de 24 horas entre elas, a chance de uma terceira crise já sobe para 75%, tá? E a gente tem a questão de descompensação de epilepsia prévia. Então, as epilepsias, os pacientes previamente epilépticos, que vêm, né, eventualmente para urgência, né, com recorrência de crises, geralmente, maior parte das vezes, é uma adesão medicamentosa, certo? Então, vale a pena questionar esse paciente quais são os medicamentos em uso, a questão da adesão medicamentosa, né, isso é muito importante. Mas, assim, cabe fazer uma investigação mínima, né, um laboratório, uma TC, e aí, claro, né, convocar a gente da neurologia, né, a gente está num ambiente, num hospital em que a gente tem disponibilidade, né, de escala de neurologia 24/7, então, fatalmente, vocês vão acabar chamando a gente. E aí, falar sobre diagnósticos diferenciais, né? Então, às vezes a gente chega com um chamado, né, de ocorrência de crise epiléptica, né, e a primeira coisa que a gente vai tentar colher na história é realmente verificar a semiologia desse evento, né? Então, assim, se possível fosse a gente ter documentado por vídeo, né, todas as crises que a gente, né, todas as crises de pacientes que a gente avalia, né, no mundo teórico, hipotético, isso seria o ideal, né? Porque aí a gente já teria a semiologia, né? De uma forma mais, como é que se diz? De uma forma mais contundente, né? Mais verossímil. Então, a gente tem os dois diagnósticos diferenciais importantes das crises epilépticas, são as síncopes e as crises epilépticas não psicogênicas, né? Então, falar sobre as síncopes um pouquinho, né? A gente tem a questão da síncope vasovagal, que é a mais comum, disparado, né? Então, a gente tem pródromos na história de escurecimento visual, de uma sensação de desfalecimento, sudorese fria, palidez. Tipicamente, ela tem uma curta duração, então a gente tem uma perda generalizada do tônus, então o paciente, se tiver em pé, cai, se tiver sentado, ele vai, né, ficar desfalecido, né? E muito frequentemente ela tem uma curta duração, né? Se o indivíduo cai ao solo, né? A gente tem a questão de uma mediação, como é que se diz? Neurocardiogênica, né? Então, vai voltar, né? Esse baixo fluxo logo vai ser restabelecido, o indivíduo acorda. E acorda sem pós-ictal, tá? Então, a duração é muito curta, né? De menos de 1 minuto. E aí a gente vai observar também, né, fatores desencadeantes, né? Então, o indivíduo que estava em ortostase há muito tempo, estava em pé há muito tempo, numa fila, num ambiente quente, né, com sol na cabeça, em ambientes muito fechados, assim, cheios de pessoas, né? Quadros de hipotensão, desidratação, repressão vesical, né? Paciente que está com a bexiga muito cheia, né? Isso pode ser um fator desencadeante também. Alguém que tenha passado por forte estresse emocional, alguém que esteja com muita dor, né? E as situações de manobra de valsalva, né? É relativamente comum a gente perguntar, né, paciente o que ele estava fazendo na hora, eles, eu estava no banheiro, né, estava fazendo uma força para evacuar, né, e aí a pessoa, às vezes, tem essa síncope sentado no vaso sanitário, né, não é uma coisa difícil de acontecer, não. A gente tem também a síncope cardiogênica, né, que aí a gente vai precisar fazer realmente, né, a gente vai ter um contexto de alguma cardiopatia, arritmogênica, ou uma insuficiência cardíaca, né, uma disfunção valvar, né, que realmente provoque, né, essa dificuldade de perfusão cerebral, né, então a gente vai ter que fazer uma investigação específica. E a gente tem as crises epilépticas de origem psicogênica, né, antigamente chamadas de crises funcionais. Então, são eventos que são importantes de a gente fazer esse diagnóstico diferencial, porque são crises que podem ser prolongadas, então a gente mete droga, né,
faz idantal, faz não sei o quê, faz um monte de coisa e não passa, né? E esse paciente pode evoluir para um pseudo-status, né? E ter uma morbidade agregada por iatrogenia, né? Tem pacientes com essas crises psicogênicas, né, que evoluem para intubação, né, e para todos os riscos, né, dessa, como é que se diz, dos procedimentos invasivos, né, que a gente toma com os pacientes nesse contexto, né? Então, são pacientes que estão sujeitos a pneumotórax, são pacientes que estão sujeitos a, como é que se diz, a, de repente, intubações, né, mal feitas, né, a questão de serem submetidos a drogas que vão acabar evoluindo com a depressão respiratória, então, isso aí é bem sério, né, tá? Não é incomum a gente ver paciente que tem crise epiléptica, a sinapse, né, e esse paciente acabar, né, passando por uma longa permanência em UTI, porque houve uma confusão entre uma crise epiléptica de origem psicogênica e uma crise epiléptica verdadeira. Então, a gente costuma observar que tem um contexto clínico, né, de estresse emocional, de conflito, né, ela costuma ter um curso flutuante, então pode ter uma variação na frequência, né, dos abalos, uma migração, né, para estar no lado esquerdo, para o lado direito, ou então só em membro superior, só em membro inferior, os olhos fechados, né, e geralmente apresentam uma resistência à abertura ocular, né, e no pós-crise, esse indivíduo pode evoluir para um estado semiconsciente, né, aí meio, né, não é bem uma sonolência verdadeira, e ele pode se lembrar de fatos durante o evento, né, o que foi dito perto dele, e a gente não tem uma alteração de sinais vitais, tá? Elas são mais comuns, não são crises que são exclusivas de pacientes epilépticos, mas a gente vê que os pacientes epilépticos são aqueles que apresentam mais sinapse, né? Então, pacientes epilépticos podem sim ter os dois tipos de crise, né? A epiléptica e a não epiléptica. E aí, se a gente consegue diferenciar uma da outra, né, pelas características do fenômeno, a gente consegue, né, pelo menos não fazer mal a esse paciente, né? E aí, falar da parte, né, que acredito que seja mais aguda, né, que é a questão do status epiléptico. Então, assim, eu falei agora há pouco que até uma crise epiléptica, vamos dizer assim, habitual, ela dura geralmente até 5 minutos. E é o que a gente orienta para os pacientes, né? Que tem epilepsia, né? Tinha um chefe meu que falava assim: pacientes epilépticos vão ter crises assim como pássaros cantam. Então, assim, claro que o tratamento da epilepsia a gente visa deixar esse paciente livre de crises, mas vai acontecer, né? Crises de escape, né? Provavelmente de forma cada vez mais esporádica, conforme o paciente tem uma adesão medicamentosa satisfatória, né? Então, assim, eu geralmente falo para os pacientes de consultório, se a crise tiver até 5 minutos, não precisa chamar o SAMU. Se a crise passar de 5 minutos, chame o SAMU e precisa levar esse paciente para urgência, né? Então, passou de 5 minutos, a gente já considera status epiléptico, tá certo? Pode ter uma segunda fase, né? Caso você não consiga abortar, né? De evolução para de 10 a 30 minutos. Tem o status refratário, acima de 30 minutos, e o super refratário, que é o que passa de 24 horas, tá? Então, assim, quanto mais tempo a crise epiléptica dura, mais tempo ela vai durar, né? Então, começa a acontecer um ciclo vicioso, né? Então, a gente tem uma falência dos mecanismos inibitórios endógenos que fazem com que esses potenciais de ação, né, esses estímulos elétricos, sejam autolimitados, né? Geralmente, nosso cérebro dá conta disso ser autolimitado e isso durar menos de 5 minutos, tá? Mas, às vezes, a coisa realmente sai do controle. Nessa apresentação, eu vou falar especificamente desses 3 tipos que estão destacados em vermelho, tá? Porque o superrefratário, esse paciente provavelmente já vai estar em ambiente de UTI e já são condutas, né, que são mais próprias do especialista. Então, falar primeiro da fenitoína, né, que depois do diazepam
vai ser a droga de primeira linha, né, que a gente vai utilizar, mesmo assim, quando a gente tem, assim, cenários, né, em que a gente tem ampla disponibilidade de outras drogas antiepilépticas venosas mais novas, a gente com certeza vai começar pela fenitoína, tá certo? Então, a gente faz a dose terapêutica, que é de 20 miligramas por quilo. É muito comum a gente ver colegas administrando subdoses, tá? Então, não precisa ter medo de prescrever a dose plena, né, de 20 miligramas por quilo. E depois do término dessa dose de ataque, caso as crises persistam, você ainda pode fazer mais 10 miligramas por quilo para completar os 30 miligramas, certo? A gente tem uma velocidade de infusão máxima de 50 miligramas por minuto, tá? Porque a fenitoína é uma droga que faz muita flebite, tá? E aí esse paciente, provavelmente, ele não vai ter ainda um acesso central, tá? A gente faz em bomba de infusão ou bomba de seringa, quando ela, né, que é quando você faz sem diluição, né, que acaba sendo até mais rápido, mas a bomba de seringa, ela é muito pouco disponível fora de ambiente de centro cirúrgico. Muito importante, pessoal, nunca diluam fenitoína em soro glicosado, certo? Acontece precipitação mesmo, entendeu? É cada vez, graças a Deus, é cada vez menos frequente a gente ver isso, mas acontece, tá certo? Forma cristais, e assim, é uma solução que não presta para, não serve para ser infundida, tá? Então, dilua sempre em soro fisiológico. Se a gente faz um ataque, a gente tem que fazer a manutenção correspondente. E a manutenção, né, recomendada é 5 miligramas quilo dia, dividido em 3 doses. Na maior parte dos pacientes adultos, né, que a gente está falando aqui para uma plateia de clínicos de adulto, né, a manutenção vai acabar sendo de 100 miligramas 3 vezes ao dia, tá? Outras drogas disponíveis que são muito importantes são o fenobarbital, que basicamente é o mesmo raciocínio, 20 miligramas por quilo, mesma velocidade máxima de infusão, que é de 50 miligramas por minuto. E aí a gente tem as opções venosas, né, que estão mais recentes no mercado, tá? Então a gente tem a lacosamida, que pode fazer 400 miligramas numa dose de ataque em até 5 minutos, e o levetiracetam venoso, né, de 30 a 40 miligramas por quilo, e aí tem essa velocidade de infusão máxima de 300 miligramas por minuto, tá certo? Eu acredito que, não sei se está em vias de... A lacosamida eu acredito que não seja padronizada no Primavera, e o levetiracetam já estava padronizado no São Lucas, mas eu não sei como é que está a situação no Primavera, tá? Mas é uma outra opção. Pode falar. Está em vias, ainda não está. Pronto, ótimo. Então, se já está iniciado o processo, tá beleza. Mas, assim, o levetiracetam não é nível A de indicação, não é a primeira escolha, tá certo? Mas é uma ferramenta a mais. Então, a gente tem outras drogas, né, que a gente pode utilizar nesse contexto, né, em fases mais avançadas do manejo do status epiléptico, né? Então, a gente tem o midazolam, né? O propofol, que vão ser basicamente anestésicos, né? Midazolam, propofol, tiopental e ketamina, né? A gente usa bem menos tiopental e ketamina. E a gente pode ter o auxílio adjuvante, né? De outros fármacos anticrise, enterais, né? A carbamazepina, o topiramato, o clobazam, e lá se vai. Então, colocando assim de uma forma mais gráfica, né? A gente tem os status que estão entre 5 a 10 minutos, né, os status iniciais. Então, na primeira linha para interrupção do status, né, se o paciente ainda não fez uso de diazepam, a gente faz o diazepam, né, se parou, vamos dizer, com 6 minutos, parou a crise, pronto, ótimo, beleza. Se o paciente estiver sem acesso venoso, o midazolam, tá certo? Existem formulações, né, intranasais, bucais, né, do midazolam, mas a gente não tem essa disponibilidade. Se esse status você já passou por essa primeira linha do benzodiazepínico e ele não cedeu, né, o paciente ainda não entrou em pós-ictal, você vai evoluir, né, para a segunda linha, para a fenitoína, né, o ataque de 20, com possibilidade de completar para 10, ou então a lacosamida, ou então o fenobarbital, certo? A gente tem a questão de que
internacionalmente, existe também a recomendação, no mesmo grau de recomendação do fenobarbital, tá o ácido valproico. Só que no Brasil a gente não tem mais, né? Foi descontinuada essa apresentação venosa. Hoje em dia a gente só tem em xarope ou comprimido, né? O ácido valproico. Mas eu lembro que quando eu estava na residência, o próprio laboratório da USP, não sei se a farmácia ou o laboratório de química, não sei, tinha um tempo que a gente tinha acesso ao ácido valproico venoso e era de boa ajuda, né? Porque ele dá menos sonolência do que fenobarbital em status ou em dose de ataque. Se essa crise já ultrapassa 30 minutos, já é indicação de intubação, né? E aí você vai fazer o midazolam, né, numa dose de 0,2 miligrama por quilo, em bolos, né? De 5 em 5 minutos até cessar as crises, máximo de 20 miligramas, e vai deixar a manutenção em infusão contínua nessa, vamos dizer, nessa taxa de infusão, tá certo? Pode ser usado Propofol também, né? Você provavelmente vai associar a esses anestésicos, você vai associar uma analgesia, né? Provavelmente vai entrar aí um fentanil da vida. Ou você pode usar também o Propofol, né? A gente tem uma dificuldade da questão de duração de uso do Propofol, né? Mas quando o bicho está pegando, né? Ele também funciona bem. E sempre procurar a causa do status, principalmente se o paciente não tiver uma história prévia de epilepsia, né? Porque essas crises podem ser sintomáticas. E a gente precisa interromper, a gente precisa tirar o paciente do status, mas se a gente não for atrás da etiologia, vai recorrer, né? Eu acho que ficou bem rapidinho, mas aí eu tentei focar realmente nas coisas assim da urgência, né? Eu preferi não entrar na questão do status superrefratário, do EG contínuo, de colocar ketamina, de colocar tiopental, né? Porque realmente não vai fazer parte da realidade de vocês, e aí eu preferi focar nisso, tá? Eu estou à disposição para perguntas. Se alguém quiser a apresentação, eu posso fornecer, tá bom? Obrigada pela atenção e estou à disposição. Obrigado, Larissa. Acho que agora a voz melhorou. Oi? Estão me ouvindo ou não? Eu estou ouvindo. Beleza, Sim. então, obrigado, Larissa, pela atualização do meu. Enfim, a apresentação, Larissa, do nosso aí com a gente. Tá falhando, Silas, agora, seu áudio. Hã? Para mim, tá falhando o seu áudio. Tá cortando. Para mim também. E agora? Persiste. Embaixo, né? Tá bem baixo. Meu filho deve ter botado algum. É o que eu tô sem. Tá no carro, né? Aí o som fica ruim. Mas, assim, agradecer primeiro a Larissa e deixar a dinâmica com aí, que o meu som está ruim, mas estamos abertos para debate. Só gostaria de provocar com uma do nosso serviço, Larissa. Queria que você comentasse, no caso de uma paciente cheia com a crise, quando a gente deve esperar a investigação e quando a gente deve já pensar em chamar o especialista? Mais de 5 minutos já chama. Se a crise está durando mais de 5 minutos, já chama a gente. E aí a gente explica, né, que é suspeita de status, que já tem mais de 5 minutos de duração, e aí a gente vem correndo. Porque é uma das indicações da gente chegar, né, na mesma hora, assim como o AVC em janela. Mas é 5 minutos de abalos, né? Não é o pós-ictal.
Priscila, pode assumir aí. Joia. Oi, Larissa, obrigada pela aula. Oi, Priscila. Foi ótimo, bem realmente direcionada para a gente, para nossa realidade, para nossa utilização, né? Uma coisa que eu achei interessante é que eu não sabia que, ai, perdão, não sabia que crise de ausência só se chamava em criança. E eu chamava a parcial, parcial complexa, né? Nome? Exatamente. Eu chamava de É, ausência também na criança e no adulto, eu chamava tudo ausência. mas isso aí é uma. Assim, a gente passa um pano, né? Porque vocês não são Uhum, da área, né? Mas assim, é comum a gente ver mesmo. A gente entende o que vocês estão querendo dizer quando é uhum, ausência, mas só para constar mesmo. aham. Uma outra coisa que me deixou em dúvida quanto a passar para a segunda etapa, quando considerar o status epiléticos, a gente só está de um abalo contínuo em relação ao tempo, ou tem também uma quantidade de episódios convulsivos em tanto tempo, não sei se ficou claro, é só aquele mesmo abalo contínuo que durou ali mais de 5 minutos, ou depois já passa para outra faixa acima de 10 minutos, ou se o paciente, dentro daquela hora, já fez 5 episódios, por exemplo. Entendi a pergunta. Já dá para dentalizar esse paciente, né? Quando ele está cursando, né, com essas crises de repetição, né? Mesmo que ele recobre a consciência entre esses episódios. Já dá para iniciar o idental. Dá sim. Mesmo não sendo E ele assim, já tendo um segundo episódio ali é, dentro do atendimento, já seria isso. indicação. Já dá para começar, né? Porque Uhum. é um paciente que a gente não sabe para onde vai, né? Na prática, a gente É, acaba tendo essa conduta. uma outra dúvida, assim, para a gente da urgência, é muito mais preocupante, pelo que eu entendi, o paciente do primeiro episódio, do que aquele paciente que já toma, né, a medicação. Então, esse do primeiro episódio não significa que ele vai ser um epiléptico, né, porque uma crise não define, mas seria interessante, se é a primeira crise, já fazer ali uma internação para investigar, as causas possíveis e complicações possíveis. O primeiro episódio é mais preocupante do que um paciente que já tem um diagnóstico e está tendo escapes, né? Isso mesmo, é bem isso mesmo. A gente tem que ter esse olhar de investigar, né? Eventualmente, a gente, né, pode ser que essa pessoa tenha uma crise não provocada, né? Mas até lá Uhum. a gente descarta isso, né? Investiga esse paciente, então vale a pena ele ficar internado. É porque eu sempre tenho essa luzinha acende, assim, para o relato do primeiro episódio, né? Quando é o primeiro episódio, eu Uhum. sempre tendo a realmente, propor internação e investigação. Mas, às vezes, também acontece do contrário, que é o paciente que já tem um diagnóstico, já toma medicação, e eu achei curioso que você falou do seu professor aí, que ele fala que os pacientes epiléticos vão convulsionar como os pássaros cantam, né. E às vezes a família não compreende isso, então o paciente já é epiléptico, e aí está em ajuste de medicação, e a família quer que a gente cesse, né, aqueles episódios, e aí às vezes acaba pedindo pelo internamento, porque quer fazer esse ajuste medicamentoso durante o internamento, e assim, ter tido um escape, descartado qualquer distúrbio agudo ou infeccioso que tenha sido motivo para aquele escape, se for má aderência ou ainda ajuste de medicação, não seria, eh, preocupante deixar ele liberado para ajuste com o neuroambulatorial, no caso. Assim, seria basicamente isso, né? Se o paciente já tem um histórico prévio, né? E aí, por exemplo, tá Uhum, ainda em ajuste, né? Essas coisas a gente vai pegar assim na história, né? Se o paciente, se aquela descompensação é recente, né? Se ele já vinha, né? Vamos dizer assim, ou em um processo de desmame de droga, ou em um processo de ajuste, de associação de novas drogas, ou de aumento de dose, né? Na dúvida, não tem problema, né? Chama a gente, uhum. interna, né? E depois resolve, né?
Mas, assim, se você tem se tá uma coisa, assim, muito na cara, né, o paciente é etilista, não aderente, é um paciente que, de repente, não sei, tem alguma condição social que não esteja aderindo bem à medicação, né, que seja resistente mesmo, porque tem paciente que tem dificuldade de entender que tem um diagnóstico de epilepsia, que precisa tomar remédio, né, por um longo período de tempo, ou de repente por tempo indeterminado. Então, assim, se vocês identificam claramente, né, que o laboratório dele está tudo ok, não tem nenhuma lesão nova na neuroimagem, né, e que o paciente realmente disse que não está tomando direito mesmo o remédio, então, esse caso, né, dá para liberar ele e orientar que ele procure seu neurologista de referência, né, para fazer eventualmente algum ajuste que possa melhorar a adesão dele, né, mas, assim, se a coisa realmente está muito clara, não, né, não tem necessidade. Havendo dúvida, né, a gente, graças a Deus, está num contexto, né, de que a gente, né, de um hospital que atende convênios, né, então não tem essa, não tá que nem o SUS, né, que a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, nessa decisão de internar ou não internar, né, a gente tem que pensar algumas vezes antes de indicar internação. Então não tem problema, houve dúvida interna, chama a gente está à disposição. Tá joia. Obrigada, Larissa, foi excelente a aula. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Emerson no chat. Qual o risco de depressão respiratória com o uso de diazepam EV? Já vi 2 casos no PS e um teve que ser entubado e o outro quase. Então, assim, essa questão do rebaixamento, né, que se segue, né, a administração do diazepam, geralmente ele ocorre quando o medicamento já é administrado no pós-ictal, tá? E aí, assim, dessa questão do risco de depressão respiratória, eu não sei se essa parte da pergunta eu não entendi, assim, o que você quis dizer com depressão respiratória? Realmente o paciente estava, assim, sonolento, momentaneamente sem condição de proteger a via aérea, ou ele estava realmente, né, com o drive ventilatório diminuído? Assim, se for a questão, assim, de proteção da via aérea, assim, eu fico um pouquinho menos preocupada, né, porque ele vai metabolizar, né, e aí a, a droga vai sair, né, e ele vai recobrar a consciência. Claro que, tipo assim, se você teve dúvida, né, se aquele paciente está realmente em depressão respiratória, está com o drive ventilatório prejudicado, né, intuba e depois estuba, né. Mas, assim, o principal para evitar que isso aconteça é fazer diazepam no pós-ictal, né. Às vezes, assim, daqui que a enfermagem prepare, que chega a medicação da farmácia, ou que abra o carrinho, né, na maioria das vezes a crise os abalos já cessaram, né. Então ter atenção para isso. Ele me respondeu aqui, fez apneia, bradicardia, aí tem que entubar mesmo, né. Mas assim, não, é melhor você fazer isso, né, fazer o diazepam no momento adequado, né, e se necessário o paciente estabilizar, entubar, do que deixar um status passar. Lembrando que maior, Não tá dando para ouvir, Silas. Fala um pouquinho mais alto, por favor. o risco maior dessa depressão ocorre mais com midazolam, por isso que a gente deve evitar realmente. Diazepam pode acontecer, deixa de ser um benzodiazepam, pode acontecer, e é como você falou, é melhor você ter que garantir uma via aérea de um paciente rebaixado, um paciente que esteja em convulsão ativa. Excelente. E mais uma coisa, em relação à pergunta. O Rafael quer falar. Aí, depois que o Silas terminar, o Rafael quer. Oi, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo? Boa noite. Boa noite. Eu sou estudante da graduação ainda. Aí uma dúvida que eu tenho é a questão sobre a fenitoína,
Porque como ela é uma droga bloqueadora de canal de sódio, uma das grandes efeitos dela pode ser a questão do paciente fazer uma hipotensão severa quando a gente está aplicando a medicação, certo? Aí, para a correção dessa hipotensão, como eu posso prosseguir? Eu faço soro mesmo no paciente, porque geralmente pode corrigir mais fácil, ou como eu posso fazer essa correção? Uma boa pergunta, viu, Rafael? É um efeito colateral descrito, mas na prática ele é pouco comum, certo? A gente tem a questão de que por ele ser, né, também considerado um antiarrítmico, o paciente pode desenvolver, né, alguma arritmia, né? Então é recomendado que o paciente que esteja dentalizando esteja monitorado, tá certo? Nem sempre, né, no contexto do SUS a gente consegue fazer isso, mas preferencialmente a identalização deve ser feita com o paciente monitorizado. Nesse caso, ele, por exemplo, evoluir com hipotensão, né, que não é muito comum, seria realmente manejo volêmico mesmo, né? Você infundir fluidos. Ok, muito obrigado. Imagina, à disposição. Só para você ficar talvez um pouco mais tranquilo, Rafael, particularmente com algumas décadas de trabalho, nunca vi nenhuma hipotensão severa por conta do uso. E olha que eu já identalizei um monte de paciente, viu? Nunca vi. É descrito, como Larissa falou, mas, como ela mesma disse, não é comum. Agora, a pergunta que eu ia fazer, Larissa, é: o paciente que chega com um relato de que convulsionou, ele já é a primeira crise dele, ou ele já é epilético, conhecidamente, vale a pena a gente fazer alguma medicação ou só a investigação e observa se ele vai ter nova crise? Você falou duas situações diferentes, né? O paciente que teve a primeira crise, né? Que chegou já bem, Glasgow 15, né? Aí, nesse momento, você não precisa, né, medicar logo de pronto, né? Se o paciente está estável, está Glasgow 15, foi uma crise única, investiga, né? Pode internar, ou pode querer adiantar um ATC, um laboratório, né? Para ter uma ideia basal, chamar a gente para definir, né? Mas, assim, não precisa pressa, tá certo? Se esse paciente eventualmente recorrer crise durante a observação hospitalar, aí já é outra história, né? Aí a gente vai tentar, né, interromper a crise com diazepam e posteriormente dentalizar esse paciente. Mas, assim, se for um paciente que chega, né, já epiléptico prévio, que chega assim, olha, eu sou epiléptico e eu tive uma crise, né? Aí cai naquela questão do, né, de ver na história se ele está fazendo uma adesão correta, né? A gente não custa nada a gente fazer, né, um inventário, né, laboratorial que seja, né? Porque assim, por exemplo, é comum esses pacientes também descompensarem epilepsia, né, no contexto de urgência, por conta de distúrbios metabólicos, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver um vovozinho, por exemplo, que tenha tido um AVC prévio, né? E aí, de repente, não teve crise na época do AVC, mas, sei lá, se passaram 3 meses, ele está com infecção urinária e aí convulsionou, porque ele já tinha, vamos dizer assim, um limiar convulsivo um pouco mais rebaixado, e aí ele teve uma intercorrência de um ITU, de uma infecção respiratória, de uma hiponatremia, de uma descompensação renal, né? E aí foi a gota d'água que faltava para ele ter uma crise, né? Então, assim, ver direitinho, né? Se a parte clínica está bem estabilizada nesse paciente, por mais que ele, né, não tenha história, né, de má adesão medicamentosa, né? Quando ele diz assim, claramente que, ó, não estou tomando remédio mesmo, estou esquecendo, estou tomando mais ou menos, aí a gente até fica mais tranquilo, né? Em relação à etiologia. Mas, assim, se ele chega dizendo que teve uma crise, né? Sem uma questão, assim, de falta de adesão, aí é bom a gente dar uma investigada. Então, assim, dificilmente um paciente que chega com a crise convulsiva, a gente não
não pode deixar de afastar um quadro infeccioso, né? Um problema metabólico, né? Com os eletrólitos, função renal, principalmente. E, claro, um exame de imagem, né? Dificilmente, se a gente tem acessível o exame de imagem, dificilmente a gente Dificilmente, não vai pedir. tem que fazer os 3 para começar. Mas, então, assim, medicar o paciente pós-crise é só se tiver uma evidência de má adesão, de preferência com a própria medicação que ele já faz uso, não é isso? Isso. Vamos dizer assim, às vezes a gente vê um paciente que já faz uso de fenitoína, né? Já faz uso domiciliar de fenitoína. Nesse caso, assim, se ele realmente tiver aderente, por exemplo, não adianta a gente dentalizar, porque esse paciente já vai estar com um nível sério de fenitoína, né? Você perguntou especificamente, eu acho que eu não respondi sua penúltima pergunta, né? Quando medicar. Então, aí seria, no caso de, por exemplo, recorrência, né? Ele falou que, eu tive 2, 3 crises em casa, né? Então, aí a gente vai ter que fazer alguma coisa venosa. Nos casos daquele paciente que já tem uma lesão cerebral prévia, né? Então, um paciente que já teve um AVC prévio, um paciente que já tem, assim, alguma lesão cerebral resquicial de um TCE, enfim, alguma outra lesão, né? Um paciente que já tenha uma sequela, sei lá, de um pós-parada, um paciente que já tenha uma paralisia cerebral, né? Se já seja adulto. Então, se ele não tinha epilepsia, né? E, assim, mesmo que por conta de um fator metabólico, né? Aí, assim, eu julgo, não é, assim, consenso, né? Mas eu julgo que esse paciente já merece ser medicado, porque, né, não é todo mundo, assim, que, vamos dizer, tem um ITU simples, né? E já tendo uma lesão cerebral prévia, né, que vai convulsionar. Mas isso é mais pra gente, é uma coisa. Mas assim, como eu falei, né, a questão é não deixar passar um status, né. Então, assim, a gente pode discutir caso a caso, né, mas, assim, é só para deixar vocês, assim, mais seguros, né, do que fazer, tá. E, não sei, talvez algum caso, assim, mais específico, eu não algum caso concreto mais específico, eu não consiga dar uma resposta mais, como é que se diz? Mais positiva, né, porque realmente tem muitos pormenores, né, nessa história. Eu só fiz essa provocação, eu sei que é uma saia justa, mas é mais porque, às vezes, o próprio colega ou até a família fica questionando se não vai fazer nada, né, pelo paciente, mas, assim, só para ficar tranquilizar todo mundo que dá, sim, para você esperar, né, fazer a investigação e descobrir e deixar ele em observação. Mas por isso mesmo. Está aberto aí também, se alguém mais, acho que ninguém mais levantou a mão. Um de cada vez, pessoal. O povo sempre fica tímido, né? Então, acho que já dá para a gente encerrar, né, Priscila? Acho que sim. Parabéns de novo, Larissa. Obrigada, viu. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Larissa, pela apresentação. Obrigado a todo mundo por ter se disponibilizado a estar aqui online no seu horário aí, geralmente estaria em casa, para aprender mais. Eu acho que isso é importante, porque quem ganha são nossos pacientes que são atendidos por nós todos os dias. Então, agradeço a todos, agradeço a Larissa, agradeço o Cabral, que acabou entrando aí, ele estava num problema familiar, aí, uma questão familiar, problema não, uma questão familiar, mas deu tempo de participar aí no final. Agradeço a Priscila também. E é isso aí, pessoal. A aula está gravada. Se alguém quiser assistir depois de novo, mais tarde eu vou disponibilizar o link no grupo. Obrigado, Larice. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.